Olá, muito boa noite para você. Hoje é terça-feira, dia 5 de junho. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. 61 funcionários do Hospital Dório Silva são afastados por suspeita de envolvimento em esquema de furto de medicamentos. Prefeitura de Vila Velha vai recorrer da decisão da Justiça que determina a demolição dos quiosques das praias de Itapuã e Itaparica. Secretaria de Educação define calendário das escolas estaduais em dias de Jogos do Brasil. E no estúdio, uma entrevista com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Willis Lira, sobre uma pesquisa da CNT que aponta um trecho capixaba da BR-101 como o mais perigoso do país. Agora, no Link Espírito Santo. Mais uma vez, muito boa noite para você. Muito obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. A Secretaria de Saúde descobriu um esquema de desvio de medicamentos do Hospital Estadual Dório Silva. 61 funcionários que estariam envolvidos foram afastados. Nessas fotos é possível ter uma noção da quantidade de medicamentos que foram furtados do Hospital Estadual Dório Silva, na Serra. Além dos remédios, materiais hospitalares que também foram encontrados nas casas dos suspeitos lotaram a caminhonete da Polícia Civil. As apreensões foram feitas em Guarapari, Serra, Viana e Cariacica. A Secretaria de Saúde descobriu o esquema depois de uma denúncia anônima. Foi constatado que medicamentos que deveriam ter sido devolvidos à farmácia não estavam sendo devolvidos à farmácia, e sim guardados dentro de armários que pertenciam a servidores. A Delegacia Especializada em Crimes contra a Administração Pública investiga o caso desde o mês passado. A farmácia do hospital ela tem todo um procedimento com esse medicamento. Eles são medicamentos que são fracionados e colocados numa embalagem e etiquetados. Então, esses medicamentos para a gente já não tem nenhuma dúvida que são medicamentos do hospital. A comprovação está bem clara. 61 profissionais, entre técnicos de enfermagem e enfermeiros, foram afastados de suas funções e estão sendo investigados. A maioria atuava no Centro de Tratamento Intensivo do hospital. O que compete a César, e nós já fizemos isso, foi assim, afastar esses servidores imediatamente. Isso aí já foi feito, porque a coisa mais rápida que nós temos que fazer é afastar as pessoas que estão com esse tipo de prática. Então isso já foi feito. Nós afastamos e agora estamos aguardando o desenrolar das investigações para ver as consequências disso. A polícia ainda investiga se os medicamentos eram comercializados. Os envolvidos vão responder por peculato. Outros funcionários também podem ser denunciados por tráfico de drogas se estiverem em posse de medicamentos controlados. Existem medicamentos que são chamados psicotrópicos que eles estão na portaria 344 da Anvisa, que é essa portaria que determina o que é droga. Então, os funcionários que foram encontrados com esses medicamentos, eles também vão responder pelo crime de tráfico de drogas. O secretário de Segurança Pública, Coronel Nilton Rodrigues, classificou como deplorável o caso. Aquele funcionário público que está no hospital para cuidar das pessoas, subtrai, furta o medicamento adquirido para cuidar das pessoas. É extremamente desonroso, deplorável. Bom, os medicamentos serão levados ao hospital para serem contados e identificados. Através dos números dos lotes, é possível saber se todos foram desviados do Hospital Dório Silva ou de outros hospitais aqui do estado. Bom, e foram divulgados hoje os números do Atlas da Violência. O Espírito Santo aparece em 19º lugar no ranking dos estados com maior número de homicídios. A taxa é de 32 mortes a cada grupo de 100 mil habitantes. Mas em 2011 ocupávamos aí o 2º lugar. Então os dados mostram que fomos o estado que mais reduziu esse tipo de crime. Em uma coletiva na tarde de hoje, a CESP repercutiu esses números e essa reportagem você acompanha amanhã aqui no Link. A Secretaria de Educação divulgou hoje o esquema das escolas do estado para a Copa do Mundo. A SEDU também abriu novas oportunidades de cursos profissionalizantes para quem já concluiu o ensino médio. Serão ofertadas 916 vagas para o segundo semestre deste ano. As oportunidades são direcionadas para quem já concluiu o ensino médio ou está no último ano.
Não importa que tenham terminado o ano passado ou qualquer momento, que já tenham ensino médio, eles podem participar. E são cursos de muita utilidade para a vida, né? Administração, curso de informática, suporte de informática, logística, ofertado em 10 municípios diferentes, 8 cursos diferentes, em 14 escolas da rede estadual espalhadas por todo o território. As inscrições começam nesta quarta-feira e vão até o dia 14 de junho. A seleção levará em conta as notas de língua portuguesa e matemática do candidato. Tem que olhar qual foi o ano que você fez o terceiro ano do ensino médio e lançar a nota de matemática e português do terceiro ano do ensino médio. Com isso, o computador organiza o ranking e os alunos vão ser chamados de acordo com o melhor desempenho da média das duas disciplinas. Para se inscrever, basta acessar o site seleçãoaluno.es.gov.br. O resultado do processo seletivo sai no dia 14 de junho e as aulas começam no dia 23 de julho. Durante a coletiva do anúncio das vagas dos cursos profissionalizantes, o secretário Haroldo Rocha também falou da programação da Secretaria de Educação para os dias de jogos da Copa do Mundo. A legislação nos obriga a ter 200 dias letivos, nós temos 205 dias letivos, já sabemos que 2 dias serão domingo de jogos, os outros 5 as escolas vão adequar o calendário de cada uma de acordo com o horário do jogo, o dia do jogo, garantindo que todo expediente que a escola parar por conta de jogo, haverá uma reposição, garantindo a todas as crianças e jovens o efetivo cumprimento da legislação de 200 dias letivos. E tá chegando a Copa, hein? Só mais 2 semanas. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar da polêmica dos quiosques de Vila Velha. A Justiça mandou derrubar, mas a Prefeitura vai recorrer da decisão. Agora são 6h07, vamos dar uma volta aí pelo trânsito. A gente vê imagens aí da reta do aeroporto, trânsito bastante movimentado no sentido Serra. Vamos continuar aí nosso giro? Vamos ver aí como é que tá a descida da segunda ponte ali em frente à rodoviária de Vitória. Trânsito também intenso nessa noite de terça-feira. Para fechar, vamos ver aí a Avenida Dante Michelini ali em frente ao Clube dos Oficiais. Não sai daí que o Link Espírito Santo volta já. Link de volta e agora nós vamos à nossa redação com Arthur Meirelles, que tem mais notícias dessa terça-feira pra gente. Boa noite para você, Arthur. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Um músico e professor de Vila Velha foi assassinado na noite de ontem quando chegava em casa numa chácara no bairro Alvorada. Segundo a polícia, Genário José da Mata foi agredido na cabeça por 2 homens. Os criminosos não levaram nenhum pertence da vítima. O músico, que era mais conhecido como Genário Sanfoneiro, já se candidatou a alguns cargos políticos, como deputado federal, mas nunca foi eleito. Até agora, ninguém foi preso. E Adriana, parece que virou moda bandidos usarem carros para arrombar comércios aqui na Grande Vitória. Ontem nós mostramos um caso no centro da capital e nesta madrugada aconteceu em Jacaraípe. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento que um Fiat Uno de ré bate na porta da loja. 4 homens descem para saquear o estabelecimento. A polícia pede que quem tiver informações sobre o caso, que faça a denúncia pelo número 181. E você não precisa se identificar. E agentes do IBAMA, com o apoio da Polícia Federal, realizaram hoje uma operação para combater o tráfico de animais. A fiscalização aconteceu no Distrito Federal e em 14 estados do Brasil, incluindo aqui no Espírito Santo. Segundo informações divulgadas, os investigados vendiam pássaros e répteis pela internet. Eles utilizavam nomes falsos para realizar as transações. E no Espírito Santo, a operação aconteceu na Serra e também em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado.
E a Polícia Militar apreendeu na noite de ontem 57 tabletes de maconha dentro de um carro no bairro São Pedro I, em Vitória. Os policiais conseguiram abordar o veículo por causa de uma denúncia de que um carro estaria transportando grande quantidade de drogas na região. Ao revistarem o automóvel, os militares encontraram no porta-malas 2 caixas com os tabletes de maconha. O condutor, de 24 anos, foi preso em flagrante e encaminhado ao Departamento Policial de Vitória. E nesta terça-feira, os portuários do Espírito Santo entraram em greve por 24 horas. A paralisação foi definida em assembleia conjunta realizada no dia 22 de maio. Segundo o presidente do sindicato, Hernani Pereira, eles pedem reposição das perdas salariais referentes a 2017 e 2018 e o adiantamento do acordo coletivo referente a 2018 e do próximo ano. Todas as atividades nos portos de Vitória estão suspensas hoje. Voltamos ao estúdio com você, Adriana. A Prefeitura de Vila Velha vai recorrer da decisão da Justiça que determinou a demolição dos quiosques das praias de Itapuã e Itaparica. O pedido foi feito em uma ação do Ministério Público que aponta irregularidades nas construções. A notícia pegou de surpresa os quiosqueiros e mais de 500 pessoas podem perder o emprego. Imagina a orla de Itapuã e Itaparica, em Vila Velha, sem os quiosques. A Leontina, que mora há 50 anos na região, lembra que o local não era nada agradável sem os estabelecimentos. Isso aqui era deserto, isso aqui não tinha prédio, era mato, era tudo deserto. Então isso aqui agora ficou assim, para turista, uma maravilha. Isso aqui, no verão, isso aqui lota. Para este socorrista, que há 12 anos mora na orla de Itaparica, os quiosques compõem o quintal de quem vive por aqui. O quiosque é a extensão do nosso quintal. Nós não temos quintal, nós moramos em apartamento. Nós temos o calçadão. O calçadão sem quiosque é uma terra nua. Mais uma decisão da Justiça Federal determinou a demolição dos 46 quiosques da orla. Os moradores temem que, sem os estabelecimentos, a insegurança tome conta da região. Para mim vai ficar muito deserto, não vai ficar legal e vai ter não vai ter coisa boa aqui, né, pra gente ver, né? Você acha que vai ficar inseguro? Vai ficar inseguro, que tem muito assalto. Segundo o presidente da Associação dos Quiosqueiros de Vila Velha, Paulo Roberto Neves, a decisão da Justiça foi recebida com surpresa pelos comerciantes. Muita apreensão para o futuro. O que seria Itaparica, o que seria dos comerciantes. Esse até é uma coisa muito séria, mas é um mal menor para o prejuízo que pode se causar à cidade de Vila Velha, à população da grande Vitória que frequenta a praia de Itaparica, que hoje é a maior área de lazer público da grande Vitória. Então a gente recebeu assim, estarrecido que de uma hora para outra se condene essa praia aqui ao isolamento total. Os comerciantes apelaram para abaixo-assinado na internet e contam com a ajuda da população. A decisão da Justiça Federal de demolir os quiosques é uma resposta à ação civil movida pelo Ministério Público Federal desde 2008. O MPF afirma que os quiosques não são ligados à rede de esgoto e também que foram estabelecidos sem licenciamento ambiental. Mas o procurador-geral do município diz que os problemas já foram resolvidos. Eles estão ligados à rede de esgoto, sim. Eles são fiscalizados pela vigilância sanitária e essa questão deles estarem numa área que se considera uma área de marinha é uma questão que o SPU vai ter que estar resolvendo para numa discussão se é área de marinha que se possa proceder a uma edificação ou não com autorização do Serviço Patrimônio da União. A Prefeitura vai recorrer da decisão. Segundo Bezerra, um projeto de reurbanização da orla já existe. Já existia em tramitação um processo de reurbanização, de revitalização daquela orla, onde nós vamos estar discutindo com os quiosqueiros, com o Serviço Patrimônio da União, um projeto de revitalização a fim de que a gente possa adequar às situações e sem deixar de perceber que os quiosqueiros são fundamentais na participação, na inclusão desse projeto. Segundo a administração pública, os quiosques da orla de Vila Velha
geram mais de 500 empregos. É importante para a situação socioeconômica e para o turismo da cidade. As questões sociais, as questões de estarem sendo demitidas mais de 500 pessoas, os empregos indiretos que existem, o fornecimento de vários tipos de mercadoria, isso reflete na economia do município, né? E também reflete sobremaneira na questão do turismo. O link vai agora para mais um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a pesquisa feita pela Confederação Nacional do Transporte, que apontou um trecho capixaba da BR-101 como o mais perigoso do país. Então não sai daí que a gente volta já. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Transporte apontou um trecho de 10 quilômetros da BR-101 em Guarapari como o mais violento do país. No levantamento, a CNT avaliou 4.571 trechos de até 10 quilômetros e adotou o critério de maior número de mortes em acidentes registrados em 2017. Esse é o assunto da entrevista de hoje do Link e eu recebo aqui no estúdio o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, inspetor Willis Lira. Inspetor, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Link. Boa noite, obrigado. Então, a Confederação Nacional dos Transportes chegou a esse número levando em consideração as mortes que aconteceram nesse trecho no ano passado? Sim, eles fazem um levantamento a partir dos dados da Polícia Rodoviária Federal em todo o país, analisam de 10 em 10 quilômetros e classificam os trechos por número de mortos a cada 10 quilômetros, então, né? E foi exatamente nesse trecho que nós tivemos a maior tragédia rodoviária até hoje do estado. Não só do estado, a maior tragédia do país em rodovias federais, infelizmente aqui no Espírito Santo, acabou fazendo com que Guarapari figurasse em primeiro lugar nessa lista negativa de de locais com índice de gravidade maior. Não foi o único acidente que aconteceu no trecho, né? Nós tivemos outros acidentes. Por que esses 10 quilômetros, inspetor, são tão perigosos? Na verdade, nós tivemos em 10 quilômetros um acidente que fez com que o município de Guarapari figurasse nessa lista. Se nós olharmos quantidade de acidente, é claro que nós vamos ter outros pontos, mas a avaliação da Confederação é em relação a mortos, em relação à gravidade do acidente. E não temos dúvida de que o de Guarapari foi o mais grave do país dos últimos anos. Nós tivemos ainda o acidente em Mimoso do Sul, tivemos um acidente em Una, que também tiveram um número elevado de mortos, fazendo com que esses dois municípios também aparecessem nessa relação. Então a gente sempre fala que a BR-101 ela tem alguns problemas que precisam ser resolvidos, entre eles a questão da duplicação da BR. O senhor acredita que com esses números a gente vai ter algum resultado, alguma ação, alguma melhoria? É interessante até esse ponto de vista de analisar números e chegar à conclusão para buscar melhorias, foi o que nós fizemos de 2017 para 2018. Nós analisamos o relatório do ano passado, identificamos que em Serra, que era o campeão do ano passado, a BR-101 aqui na Serra, precisava de melhorias, tanto em relação à infraestrutura, quanto em relação à fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Essas medidas foram adotadas e Serra passou, nesse ano, já para 13º lugar. As mesmas medidas serão analisadas para implementação nesses pontos que agora figuram em primeiro lugar. É claro que Guarapari já tem um processo de duplicação em andamento, mas recebeu, nesse período entre o acidente e o início dessa duplicação, melhorias também em sinalização, em fiscalização. Nós passamos a colocar o radar mais próximo desses locais dos acidentes. Então, quer dizer, o acidente aconteceu ali e não ficou por isso. Medidas, o que poderia ser feito ali de momento, está sendo feito. Exatamente. Adotamos medidas tanto por parte da Polícia Rodoviária Federal, como por parte da NTT e da concessionária, e na BR-262, no caso de Iuna, por parte do DENIT. Medidas para evitarmos que acidentes ocorram, não só nesses locais, mas nas mesmas proporções. Nós temos que evitar os acidentes que tenham mortos e feridos graves no nosso estado. O senhor disse aí que Serra era o primeiro lugar, melhorou, né? Sim. Melhorou
bastante a posição. O que aconteceu? O senhor falou que algumas medidas foram adotadas, né? O que aconteceu especificamente nesse trecho da serra para que ele saísse dessa primeira posição? Sim. Pós-levantamento da CNT, a nossa equipe de Sergipe, da Polícia Rodoviária Federal, especialista em perícia de acidentes, perícia de rodovias, veio ao Espírito Santo, fez um levantamento e indicou quais melhorias eram necessárias para que a rodovia fosse mais segura. Então, teve melhorias em sinalização, tanto horizontal quanto vertical, melhorias no traçado da rodovia, eliminando alguns pontos que geravam constantes acidentes. O condutor está na via principal e ele tem uma saída para a via lateral mal sinalizada. Um número muito alto dessas mudanças de via principal para via lateral, o condutor ficava, exemplificando, fazendo assim na rodovia, de uma pista para outra. Isso gerava insegurança, além de instalação de radares. Então foram diversas medidas para buscarmos essa redução que nós conseguimos de 2017 para 2018. Medidas importantíssimas, né? Só lembrando que esse trecho da serra, que era considerado o mais perigoso do país, é um trecho urbano. Então ali era altíssimo o número de atropelamentos, de acidentes envolvendo pedestres. Então realmente foram mudanças importantes. Importantes, e essa característica de perímetro urbano permite adotar igual medida em outros perímetros urbanos. Nós temos o perímetro urbano de Linhares, que também tem esse problema de muitos acidentes, atropelamentos, colisões laterais por conta de semáforos. Então, as medidas adotadas em Serra serão aplicadas em Guarapari, serão aplicadas em Linhares, serão aplicadas em Iconha. Então, nós vamos distribuir a aplicação dessas medidas para que tenhamos, então, a rodovia mais segura. Na opinião do senhor, qual é o principal problema hoje nas rodovias federais aqui do estado? Se nós fizermos uma avaliação somente do acidente, nós vamos identificar que o problema é o condutor. A maioria é causado por falta de atenção, imprudência do motorista. Mas nós não podemos olhar somente por esse aspecto e deixar o restante de lado. Então nós temos que atuar na educação para o trânsito, nós temos que atuar na infraestrutura, nós temos que atuar na fiscalização. Então nós temos que unir isso tudo para que tenhamos assim a rodovia segura. É claro, se a maioria dos acidentes se dá por imprudência do motorista, eu tenho que ampliar a minha fiscalização. Eu tenho que levar a educação nas escolas, tanto infantil, no ensino médio, aquele que está na hora ali de tirar a habilitação, e eu não posso esquecer dos profissionais que estão hoje no volante. Eu tenho profissionais no Brasil inteiro circulando que passaram por um processo de habilitação, que naquela época, né, que era mais simples, mais frágil, que precisam receber novas orientações. Precisa de uma reciclagem, né? Precisam, claro. O senhor falou aí dos profissionais, né? Estamos falando dos caminhoneiros. A gente sabe que uma grande preocupação aqui no Espírito Santo é o transporte de rochas, né? Que envolvendo o transporte de rochas, nós tivemos 2 acidentes gravíssimos aqui no estado, inclusive o que o senhor já citou, falando que foi o mais grave do país nos últimos tempos. Como é que está o trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nessa questão do transporte de rochas? O interessante é que o acidente fez com que os órgãos fiscalizadores se unissem para buscar não só a fiscalização do transporte. Nós temos que fiscalizar as outras etapas desse segmento de rochas ornamentais. Desde a extração da rocha lá na pedreira até a entrega final do produto. Então, todo mundo integrado, fazendo uma fiscalização muito mais atuante, permitindo que as irregularidades não fossem encontradas somente no transporte. Nós temos irregularidades em diversos segmentos, então todo mundo junto, incluindo os profissionais do segmento de transportes. Eles querem melhorias, eles querem segurança, então eles também estão com a gente buscando nesse trabalho melhores condições, que acaba sendo para eles e para nós também que estamos diariamente nas rodovias. Inclusive, né, inspetor, o governo do estado ele encomendou um estudo, ele encomendou um diagnóstico com uma faculdade para que possa realmente apontar quais são os problemas do setor para que soluções sejam apontadas também. Exatamente. O governo do estado também está empenhado nessa solução, porque o acidente foi no Espírito Santo, numa rodovia federal, mas necessitou de um trabalho integrado de todos os órgãos, Corpo de Bombeiros, SAMU, os hospitais do Espírito Santo ficaram todos mobilizados. Então, um acidente não atinge somente o eixo federal, atinge estadual, atinge os municípios. Então, precisa sim da integração de todos nesse trabalho de conscientização e de redução de acidentes.
Pois é, e foi o que o inspetor falou. Não adianta só o governo investir, não adianta só privatizar, termos estradas melhores se quem está do outro lado do volante não tem responsabilidade. Exatamente. Precisamos que todos os envolvidos no trânsito, motorista, a fiscalização, os transportadores, os profissionais, todos eles estejam imbuídos nessa missão de segurança no trânsito. A segurança é para ele, a segurança é para a nossa família, para os familiares de todos. Nós passamos diariamente nas rodovias, percebemos que alguns condutores cometem infrações e pode acabar envolvendo a gente. Eu estou andando certo e posso ser envolvido Você que não por tem uma nada a ver outra com isso, pessoa, né? Que está ali irregular. Então nós precisamos da conscientização e do apoio de todos. Inspetor, só para encerrar, o senhor disse que da mesma forma como foi feito na Serra, de apontar medidas para melhorar, também já começou a ser feito em Guarapari, antes mesmo da divulgação desses números da Confederação. O senhor acredita que no ano que vem Guarapari possa sair dessa posição? A gente não quer isso, né? A gente não quer ver a nossa estrada como a primeira do país em morte. Nossa expectativa é que o Espírito Santo não figure nessa lista mais. Então, nosso trabalho nos pontos que estão hoje aparecendo na listagem é para que o Espírito Santo não tenha mais acidentes graves. São 6 no total, não é isso? 6 entre os 100 primeiros. Entre os 100 primeiros. Isso. 5 na BR-101 e 1 na BR-262. Exatamente. Tá certo, inspetor. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no link e deixar aqui o nosso espaço sempre aberto para vocês. Nós que agradecemos a oportunidade e contamos com o apoio de todos nessa missão de preservar a vida, salvar a vida do nosso povo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado, então não sai daí que o Link Espírito Santo volta já. Estamos de volta com o Link, agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta terça-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo e a gente começa mostrando uma história absurda que vem lá do interior do município de São Domingos do Norte, que fica a cerca de 60 quilômetros aqui de Colatina. Uma lavradora descobriu que era casada com o próprio pai, vejam só. Após a descoberta, ela se recusou a manter relações sexuais com o homem, mas era constantemente ameaçada. No último fim de semana, após uma discussão, ela conseguiu fugir de casa e denunciou o caso. O pior é que ela está grávida. Segundo foi informado pela Polícia Militar, a lavradora, uma mulher de 24 anos, só descobriu o parentesco há pouco tempo, quando ela já estava grávida de 8 meses. O caso veio à tona quando o homem, identificado como José Hélio Neres Santos, de 47 anos, precisou de atendimento médico e, ao ser levado ao hospital, a mulher, que vivia como esposa com ele, viu nos documentos que, na verdade, era sua filha. Após descobrir o fato, ela tentou se separar, mas era constantemente ameaçada. Foi decorrente aí de uma situação de ameaça na Lei Maria da Penha, né? Nós tivemos todo um fato anterior que gerou essa ameaça e nós fomos descobrindo esse fato anterior em virtude da ocorrência. Durante um atendimento médico, ela foi fazer a entrega da identidade do seu esposo lá no hospital, constatou que o nome dele, viu que já tinha percebido aquele nome em algum local, ela foi verificar certinho, era o nome que constava no registro de nascimento dela. Constatou ser o pai dela, que estava casado com ela há quase 5 anos. Ele tinha conhecimento de que era o pai dela? Segundo as informações dela e até a própria conversa com ele tinha essa informação, que sabia, que tinha ciência que era o pai dela. Inclusive ela está em período de gestação dele. Quando descobriu, estava grávida, né? Quando ela descobriu, já estava grávida, ela quis evitar o contato com ele, tentou a separação aí, ele acabou não aceitando essa situação, ameaçou ela, o que gerou a ocorrência que nós fomos descobrir toda o desmembramento. Inclusive nessa situação foi apreendida uma arma também. Sim, ele era detentor de uma arma de fogo, ela foi apreendida pela guarnição nas diligências complementares na residência. Tá aí, situação absurda que foi descoberta no interior do município de São Domingos do Norte. Hoje é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, e o Sanear
juntamente com Seduma, que é a secretaria que cuida do meio ambiente aqui em Colatina, realizou esta semana uma programação especial voltada para a educação ambiental. E o objetivo é chamar a atenção da sociedade para a importância de se preservar a natureza, principalmente nessa data e, é claro, ao longo de todo o ano. E hoje foi dia de preservar nascentes com o plantio de mudas de árvores, uma ação que envolveu também alunos da APAI aqui de Colatina. Confira. A ação aconteceu em um terreno do bairro Fazenda Vitale, aqui em Colatina. A iniciativa do Sanear e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente envolveu alunos da APAI Colatina em uma manhã em comum para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Aqui, eles tiveram orientações importantes e aprenderam a preservar uma nascente com o plantio de mudas de árvores. Eu plantei cassis, né, que é uma árvore que dá muitas folhas, né? Então que é importante que eu aprendi aí que a gente temos cuidar da natureza, que é importante que a gente mostre para o povo que a gente não deve maltratar a natureza. Eu achei que tem que cuidar das plantas, tem que fazer um monte de negócio, né? Para as plantas ficar mais resistentes, tem que jogar água, para cuidar das flores, cuidar da natureza. Uma experiência enriquecedora e de muito aprendizado para esses alunos para lá de especiais. É muito importante porque é um lugar diferente, né? São experiências novas e trazer assim, eles no meio ambiente mesmo, né? Para aprender e levar para a vida, para casa, né? Para os familiares. É muito importante essa convivência aqui mesmo, né? A gente mostrou para eles a nascente. Os alunos da APAI Colatina colocaram a mão na massa e, com o auxílio do técnico agrícola, fizeram o plantio de diversas mudas às margens da nascente. Ninguém sobrevive sem água. E eu até falei para os meninos ali que tem uma pocinha ali, que aquela pocinha, se não cuidar, daqui um pouco acaba. E como é que se forma o Rio Doce, né? Através dessas pequenas nascentes. Então, a necessidade que a gente tem de todos os cidadãos fazer isso é de fazer essa recuperação, de criar vida, porque a água é vida. Além da água que a gente tem que beber, a gente tem que trazer os animais de volta, os pássaros. Então a gente está plantando aqui jambo, jatobá, aderne, castanheira, açaí, araçá. Então são várias frutíferas também para a gente tentar trazer esses animais de volta, também, os animais e os pássaros, né? Aproximadamente 15 alunos da APAI plantaram 25 mudas de árvores frutíferas e também florestais. A iniciativa é uma pequena atitude para chamar a atenção para os cuidados que devemos ter com o meio ambiente ao longo do ano, e não só nesta data. Assim como nós fazemos aniversário uma vez por ano, o meio ambiente ele, tem uma data também que ele merece ser lembrado com a maior importância durante o mês de junho, que é no dia 5, que é o Dia Mundial. Então a gente quer voltar para a sensibilização para toda a comunidade de modo geral de que nós precisamos e que nós devemos cuidar do nosso meio ambiente, do nosso planeta para as presentes e para as futuras gerações. É porque de tudo que a gente precisa vem do planeta, vem do meio ambiente, então a gente precisa de cuidar e precisa de preservar. No nosso dia a dia, ações práticas, com o simples ato de separar o lixo seco do lixo úmido, na hora de escovar os dentes é importante manter a torneira fechada, o simples fato de plantar uma muda e de cuidar dessa muda, da preservação, não jogar lixo em qualquer lugar. Então são medidas simples no nosso dia a dia que a gente pode promover uma transformação. Daí uma bela iniciativa que envolveu órgãos municipais ligados à questão ambiental, que teve também a participação dos alunos da APAI aqui de Colatina. Essas são as informações hoje aqui da Princesa do Norte Capixaba. Vamos agora para o município de Linhares. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi comemorado hoje aqui em Linhares com a visita de estudantes à Floresta Nacional de Goitacazes. Essa é apenas uma das ações ambientais que irão acontecer durante todo o mês de junho.
Localizada às margens do quilômetro 135 da BR-101 em Linhares, a Floresta Nacional de Goitacazes é a terceira maior floresta urbana do país. São 1.400 hectares remanescentes de Mata Atlântica, onde estão abrigados verdadeiros tesouros da nossa fauna e flora. No Dia Mundial do Meio Ambiente, não haveria lugar melhor para essa turma de alunos de escolas públicas de Linhares comemorar a data. Porque a gente vai conhecer a flora, ver as árvores, alguns animais e ter todos os amigos presentes é sempre bom. Tá sendo legal para mim, porque a gente vai ver como funcionam as coisas, a flora, essas coisas. Acompanhados pelos professores e servidores da Secretaria de Meio Ambiente, os estudantes fizeram um verdadeiro tour pela floresta preservada. Nós temos trabalhado a importância, de preservação do meio ambiente, da natureza, e isso vai servir para a vida deles, A gente tem trabalhado no sentido da conscientização, de mobilizar as pessoas na conquista de um espaço melhor para a vida. O passeio pela Flona de Goitacazes, como é mais conhecida, faz parte das comemorações do meio ambiente em Linhares, que vão se estender por todo o mês de junho. Trazer essas crianças que são o futuro do nosso país, para estar interagindo, convivendo com esse ambiente é extremamente gratificante para a gente. E a Secretaria de Meio Ambiente, ela decidiu não só comemorar o dia ou a semana, a gente vai comemorar o mês inteiro. Então a gente tem uma programação hoje, nós temos uma programação no sábado, que é uma limpeza do barranco ali entre o cais do Rio Doce e a ponte do Rio Pequeno. A gente vai pegar aquele trecho do Rio Pequeno e fazer uma limpeza daquele espaço. Isso no sábado, dia 9. No dia 12, nós teremos um evento no período da noite, onde vai ser uma palestra, uma mesa redonda entre alguns especialistas para a gente conversar um pouquinho sobre água. E no dia 30, para encerrar a Semana do Meio Ambiente, a gente vai fazer um grande passeio ciclístico pela cidade para comemorar esse dia. As comemorações começaram já na segunda-feira. Motoristas que trafegavam pela BR-101 receberam mudas de espécies nativas da Mata Atlântica numa ação que envolveu a Guarda Civil Municipal, o Tiro de Guerra, a Eco 101 e a Polícia Rodoviária Federal. Bom, outra ação para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente foi na Reserva Biológica de Soretama. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente do município realizaram a campanha de sensibilização dos usuários da rodovia BR-101. Essa rodovia cruza a floresta de ponta a ponta e nos 5 quilômetros de extensão os atropelamentos de animais silvestres são constantes, representando um grave prejuízo para o meio ambiente. A atividade foi feita em parceria com o ICMBio, Reserva Natural Vale, Instituto Socioambiental Soretama, ISAS, Polícia Rodoviária Federal, com apoio do projeto Protapir, Pro Felinos, Pro Árpia, Comitê da Bacia Hidrográfica Barra Seca e Foz do Rio Doce, além de voluntários. Mais de 800 pessoas foram abordadas nesta ação e houve também a distribuição de 1.000 mudas de espécies nativas, além de panfletagem com orientações sobre o complexo florestal de Soretama e as medidas de prevenção a esses atropelamentos de animais silvestres nesse trecho, como eu disse, de 5 quilômetros dentro da floresta. Há 2 anos, um grande incêndio destruiu 2.500 hectares de mata. Equipes dos bombeiros, exército, brigadistas e voluntários passaram 19 dias combatendo as chamas no que foi considerado o maior incêndio da história da reserva. Muito bem, por hoje é só. Seguimos agora para São Mateus com os destaques da região. Olá, boa noite. Nos destaques de São Mateus do Link Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre meio ambiente, como produzir água. Hoje em São Mateus teve ação para a produção de água. Produzir água, um desafio que pode ser vencido com atitudes simples. Para quem viveu o drama da crise hídrica no Espírito Santo e viu o mar invadir o rio Cricaré, que abastece a cidade, elevando o nível de salinidade da água, deixando-a imprópria para o consumo, sabe que é preciso agir. Na manhã desta terça-feira, um grupo de pessoas se juntou a várias entidades para lançar o projeto Água na Mesa. O evento foi nesta propriedade do quilômetro 70, em São Mateus. Esse é um projeto que nasceu da necessidade que a sociedade sentiu com esse problema que nós tivemos aí de 3 anos consecutivos de seca, Então a sociedade se mobilizou, a Senor, a Caritas, Elaios, Incapé, Suzano, Filho, várias entidades, DAF,
para a gente formatar um projeto que pudesse pelo menos iniciar um programa de recuperação das nossas nascentes. Hoje vocês estão dando o primeiro passo aqui nessa propriedade. É preciso conscientizar também os outros proprietários rurais? Na realidade, os produtores eles estão conscientes já, né? O que está precisando é apoio, né? Então a gente tem que formar uma rede de apoio. Os órgãos públicos municipais, estaduais, federais, a sociedade em geral, se juntar aos produtores e a gente começar a recuperar essas nascentes. Tem muito trabalho a fazer aqui em São Mateus, nessas propriedades. Nós temos muitas nascentes por aqui. Olha, só no Rio Preto foram levantadas 283 nascentes, só na bacia do Rio Preto, pelo professor Alexandre Faco. Imagine no município que é o segundo maior em extensão do estado. Com certeza temos trabalho aí para muitos anos. É preciso que a sociedade num todo participe também desse projeto? Olha bem, a água vem do meio rural, limpa. Ela passa no meio urbano e suja. Então tem que haver um casamento, a sociedade urbana com a sociedade rural, que a água é importante para os dois, né? Então os dois têm que cuidar. Como produzir água para que ela não falte? A proprietária rural Áudria Michele sabe da importância desse trabalho. Nossa, a importância é lembrar que a água que a gente precisa, a água na mesa é tudo. Sem água, é como a Márcia comentou na abertura, que até um pé de alface precisa de água. Então a importância é que conscientizar as pessoas que a gente precisa, como daqui 15, 20 anos, o que é que vai ser se a gente não preservar, se conseguimos pelo menos um terço dessas propriedades, a gente fazer o que eles fizeram aqui hoje, vai ser de muita importância, muita mesmo. Para o também proprietário rural Eduardo Rodrigues da Cunha, não é possível conviver mais com a velha mentalidade do desmatamento para ampliar a criação de gado. Como pode estar notando, essa região já foi toda desmatada no passado. Então o produzir água hoje é jogar árvores, fazer com que o solo não fique impermeabilizado mais, ele infiltre lá em cima nas nascentes e brota aqui. Quando ela brota aqui, a gente usa esse conceito novo. Essa pessoa passa a ser a produtor de água. Ele é produtor de água hoje porque há 5, 6 anos atrás não tinha água mais. Ele chegou num ponto, num momento que ele precisa de produzir água para produzir café, para produzir pimenta, para produzir alimento. Então esse conceito é um conceito novo, ele é atual e tem que crescer daqui em diante. Essa conscientização tem que aumentar, porque se não aumentar, não for bastante difundido, nós não vamos ter condição de produzir leite, nem carne, nem café, nem alimento, nada que venha da terra. Nesta nascente sem proteção, foram plantadas mais de 101 árvores nativas da Mata Atlântica, que no máximo em 3 ou 4 anos podem ser a fonte de vida para essa fazenda. Eu digo que num prazo máximo de 3 anos, ela já fez material para baixo, que uma grande coisa que a árvore vai fazer, tanto ela vai sombrear para evitar a evaporação da água, como ela vai soltar a raiz para facilitar a penetração da água, a infiltração da água no solo. A partir do 3º ano ela já está desenvolvendo o papel dela. Essa área aqui, por exemplo, é uma área de nascente, mas até então não tinha nenhuma proteção. Não, a proteção foi toda tirada em função de que o conceito era de que quanto mais pasto eu tenho, mais gado eu vou colocar. Mas o gado não vive só de pasto, ele também precisa de água para sobreviver. Então os produtores estão chegando a essa conclusão que eles exageraram. Os brejos foram drenados, as nascentes foram desmatadas, então tem que rever esses conceitos antigos e passar a fazer assim, vou fazer o novo. O novo é tentar retornar alguma coisa do passado, que era aquela cobertura original de Mata Atlântica que tinha. O resultado dessa água que nasce aqui tímida e sem volume aparece alguns metros à frente, abastecendo essa grande represa que, se for usada de forma consciente, pode sim ajudar no enfrentamento em períodos de seca. Mais notícias de São Mateus e região você acompanha no Jornal Online Sim Notícias. Agora nós vamos para Cachoeiro do Itapimirim. Olá, boa noite.
Uma mulher de 44 anos morreu ontem à tarde na entrada do bairro Gilson Carone depois de ser atingida por um caminhão enquanto conduzia uma motocicleta. Pedaços do farol da motocicleta indicam o local onde o acidente aconteceu na rua Demétrio Ultramar, que dá acesso ao bairro Gilson Carone. Eliene Figueiredo, de 44 anos, morreu ao ser atropelada por um caminhão quando passava pelo local. O acidente aconteceu por volta de 3h40 da tarde e, de acordo com amigos, Eliane havia saído da casa de familiares, estava indo em direção à sua residência tomar banho para ir para o trabalho. A rua é estreita e, segundo testemunhas, o motorista do caminhão não soube dizer como o acidente aconteceu, apenas que viu várias motocicletas vindo em sua direção. E ao perceber o acidente, o caminhoneiro parou o veículo. A vítima era moradora do bairro há muitos anos. Cristina era amiga de infância e está chocada com o que aconteceu. Dos amigos e da família, que é uma família que muito querida por todo mundo aqui, entendeu? Que já teve também outros desastres na família, muito triste mesmo. Conheci a menina, foi criada ali, ali. Segundo moradores, a rua é muito movimentada e perigosa e o tráfego de caminhões é intenso, principalmente no horário da tarde. A rua é muito estreita e aqui tem muita criança, o tempo todo os carros passam, caminhão passa, não respeita ninguém. Eliane era vendedora de uma loja de cosméticos e era muito conhecida na cidade de Cachoeiro. Hoje pela manhã, durante o sepultamento, muita gente compareceu para o último adeus. Então uma tristeza, assim, a gente não está acreditando mesmo, porque uma moça, uma jovem cheia de saúde, né? Aconteceu uma barbaridade dessa, a gente não esperava mesmo. E criminosos armados e encapuzados assaltaram uma empresa de mármore e granito em Castelo hoje pela manhã. A imagem da câmera de vídeo monitoramento mostra o exato momento em que os criminosos armados entram e anunciam o assalto. São 9h23 da manhã. Eles rendem clientes e funcionários, mandam todos abaixarem. Depois, adentram o local e roubam uma quantia em dinheiro que não foi informada. Os criminosos fugiram do local com uma caminhonete de propriedade da empresa e até o momento não foram capturados. A polícia segue investigando o caso. E mudando de assunto, a campanha de vacinação foi prorrogada até 15 de junho em todo o país. E em Cachoeiro, 3 grupos ainda não conseguiram alcançar a meta, que é de 90%, estabelecida pelo Ministério da Saúde. Precisam receber a dose crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, grupo com 76% de cobertura vacinal até agora, gestantes cerca de 69% e professores cerca de 84%. A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde com sala de vacinação. O atendimento é feito das 7 às 16 horas. Quem preferir, pode agendar pelo site agendamento.cachoeiro.es.gov.br. Bem, esses foram os destaques aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Voltamos à Vitória. E o Link Espírito Santo de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.